Dia de Internacional enfrentar o Atlético Mineiro lá no Beira-Rio, em Criciúma. Uma rodada importantíssima para fazer com que as pretensões coloradas subam na tabela do Campeonato Brasileiro. 3 pontos para garantir, inclusive, uma vaga no G4 do Campeonato Nacional. O empresário faz revelações sobre propostas e confirma uma assinatura. Luca tem lesão confirmada e 4 jogadores deixam de ir a campo no treino fechado do Internacional que antecedeu a viagem para a cidade catarinense. E mais, o Beira-Rio está voltando, os testes e a expectativa para o retorno à Casa Colorada. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa quarta-feira para todo mundo, espero que a gente consiga curtir esse dia e à noite encarar um Atlético Mineiro de igual para igual. Tem algumas dificuldades na zaga, principalmente o Atlético Mineiro, o Inter tentando se organizar e principalmente nas questões físicas e muitas questõezinhas de bastidor que a gente vai falar aqui nesse conteúdo. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. E não te esquece que a nossa meta segue sendo 50 mil esse ano e a gente tá quase com 48.500, quase 48.500. Então vai lá e te inscreve no canal, manda pra alguém que de repente tu sabe que gosta do Colorado e ainda de repente não conhece meu trabalho, e aí a gente vai construindo junto os conteúdos e toda essa grande maré vermelha aqui na timeline, beleza? Gente, o seguinte, ontem, tá aqui ó, os relacionados do Internacional para esse confronto, né? O Luca Drummond, que está renovando seu contrato, falei sobre isso no vídeo ontem, tem uma galera também assistindo, mandando mensagem, procura, tá aqui em cima. Depois dá uma olhada nesse vídeo relacionado aqui. Mas, além da novidade Luca Drummond, o Luca 1, né, como uma galera tá chamando, teve confirmada a sua lesão muscular na coxa esquerda. Desfalca o Inter pelos próximos jogos, ainda não há uma previsão de volta, de retorno do jogador, assim como o Matheus Dias, que também não foi para Criciúma. A gente tem ainda, né, aquela questão de sempre estar na expectativa de que os guris possam entrar, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, que jogou bem agora no Grenal, também a expectativa de que o Tchatcho possa olhar também mais para a base, principalmente para o Ricardo Matias, a gente já falou sobre isso também ao longo da semana, tá aqui embaixo nos vídeos, mas eu quero falar com vocês sobre 4 jogadores que não foram ao gramado no treino fechado de ontem, lá no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. São eles, Bruno Henrique, Vitão, Alan, Patrick e Alário. Fizeram trabalhos especiais na academia e aí para reforçar musculatura, questão técnica, questão física e não questão técnica. Não houve bem até mesmo um treino com o time titular, houve um coletivo até entre os reservas e outros jogadores do Sub-20 que o Kudê chamou para compor a atividade. Algumas questões também corridas, né, coisas físicas leves, mas o Inter precisa se remontar agora fisicamente para encarar o Atlético Mineiro. Expectativa é que Vitão e o Robert Renan façam a zaga. Eu acho que, por tudo que a gente já conversou, a gente tem 2 dúvidas. A lateral direita entre Igor Gomes e Hugo Malho. Não acredito que o Mercado vai ser o titular na zaga. Posso estar errado? Claro que posso. Mas a minha leitura é a seguinte. Se tu colocar o Robert Renan, por exemplo, no lugar do René e o Mercado no meio, tu vai ter o Hugo Malho ou o Igor Gomes para fazer a lateral direita e quem sobrar vai ser só um defensor para sobrar ao longo do jogo. E o Kudê tem feito quase nos últimos jogos, tirar jogadores do meio campo para botar linha de defesa, uma linha de defesa com 5, quase sempre com 2 jogadores descansados. Então me parece que ele vai deixar 2 zagueiros no banco. No meio campo, daí eu acho que esse aqui pode ser principalmente ali a trinca, né? O tripé, Bruno Henrique, Thiago Maia, pode ser o Bruno Gomes, pode ser o Rômulo. Eu acho que esse é o grande
a grande dificuldade, talvez, a gente poder projetar um time titular do Inter. Porque eu acho que na frente segue o Wesley, segue o Wanderson, o Alan Patrick centralizado e o Alário lá como referência. Beleza? Gente, ontem o Inter, quando chegou em Criciúma, o André Curi, empresário do Maurício, estava lá no hotel da delegação, conversou, inclusive, vocês estão vendo as imagens aí, conversou com o Cudê, conversou com o presidente Alessandro Barcelos, inclusive os jornalistas brincaram com o Cudê, né, que ó, ele pode trazer, perdão, ele pode trazer o Oscar e tal, ainda que seja o Juliano Bertolucci, né, um empresário e tal, só que o André Curi, ele tem muita relação no futebol, foi por isso que foi perguntado, ou foi brincado com isso. O Cudê ainda disse, não, ele não, é outro, não é esse empresário, né, falando justamente do Bertolucci, mas o André Curi confirmou a assinatura já do Maurício com o Palmeiras. O Inter ganha nesse negócio 46 milhões de reais. E aí o André, ele concede uma entrevista depois para o Lucas Dias e ainda fala da Bandeirantes, e ainda fala, né, que foi uma oferta a nível Europa, porque o Inter já havia negado outras 10 ofertas recebidas ao longo do globo aí pelo Maurício, que foi uma oportunidade encontrada aí pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo departamento de futebol como um todo, de não só botar uns pila no bolso, mas talvez faturar numa oferta bem considerável, né? Lembrando que o Inter só tinha 50% dos direitos econômicos, para isso bater os 8 milhões de euros que ele bateu aqui, esses 46 milhões de reais, teria que vir uma proposta de 16 milhões de euros, e ela mesmo quando o Maurício foi muito bem com o Cudê no ano passado, ela não veio essa proposta, né? Esse número não foi atingido, ou seja, esses 46 milhões de reais ou os 8 milhões de euros são bem satisfatórios nesse sentido. E o Beira-Rio, gurizada, o Beira-Rio. Ontem vazou na internet, né, viralizou na internet muitas imagens do Beira-Rio tendo testes de luz, de áudio e tentando fazer alguns apontamentos do o que falta para que a Casa Colorada seja novamente palco das partidas do Inter. Eu conversei com algumas pessoas que me garantiram o seguinte, tá? Os testes eles ocorrem todos os dias. É que ontem teve a iluminação, refletores, a questão cênica das membranas, a gente ouviu mais o áudio dos alto-falantes também, quem passava pela rua conseguia ouvir e dava para enxergar algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro. Mas o Inter está muito otimista de que possa vir a fazer seu jogo contra o Vasco no dia 7 no Beira-Rio. Ainda tem algumas questões de TI que tem que ser organizadas, como, por exemplo, as transmissões do jogo, a internet, o telão, a transmissão do telão, outros cabeamentos e outros testes para, então, poder cravar. Mas o Inter espera que até sexta-feira ele tenha uma definição se Inter e Vasco vai ser no Beira-Rio ou em Santa Catarina. E aí, tendo Florianópolis ou Criciúma como as principais sedes, né? Provavelmente Orlando Scarpelli ou provavelmente o Heriberto Rilse, né? Que a gente está já chamando de Beira Rilse pelo fato de o Inter já mandar mais jogos lá. Então, lembrando, o Inter ainda não falou com a CBF sobre o local da partida contra o Vasco, justamente por acreditar que pode jogar com o Vasco, contra o Vasco no Beira-Rio, tentando inclusive puxar esse jogo da noite para o meio da tarde, a fim, né, de que seja emblemático, né, o retorno colorado à nossa casa. O certo definido já está na CBF, inclusive, é Inter e Juventude no dia 10 pela Copa do Brasil, beleza? Mas então fica aí essas informações também do novo Beira-Rio ou do reformulado Beira-Rio aí após as enchentes, beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando muito sobre o nosso Inter ao longo de todo o dia e não te esquece, hoje tem Inter, então vai lá em kto.com, usa o cupom Ernest, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito e te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.